Começamos agora mais uma edição do Atos do Dia. Nessa segunda-feira a gente vem recheado de informações, não é mesmo, Éder? Tem Cruzeiro, tem Pinda e Guaratinguetá. Notícia é o que não falta aqui, né? E nós vamos às primeiras, né? Vamos começar por Cruzeiro, então. O vice-prefeito de Cruzeiro, o Dr. Davi Mota Costa, do PV, foi condenado a 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão em regime semiaberto, além também de um pagamento de uma multa por corrupção passiva, Éder. A decisão foi confirmada na última semana pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo avaliado é de 2013, quando ele ainda não ocupava o cargo de vice-prefeito, mas ele fazia parte do quadro de médicos da Santa Casa. Em oportunidade, ele foi acusado por pacientes de cobrar de 2 até 3 mil reais ilegalmente por cirurgias marcadas através do SUS. Na verdade é uma coisa constrangedora, na contramão até dos rumos que Cruzeiro tomou na mão de Thales Gabriel. Ele, como vice-prefeito, é claro que tem participação nessa administração. Agora, em se tratando dessa lamentável situação envolvendo aí o problema da saúde, a sua carreira como médico, que inclusive é um dos médicos respeitáveis da cidade, uma pessoa de família, é bom lembrar que essa é uma decisão em primeira instância. E às vezes não significa uma culpa 100%. O que acontece é que o SUS tem uma política com os hospitais com preço muito abaixo. Todos os problemas relacionados à saúde terminam naquilo que o SUS paga para os médicos, para os procedimentos cirúrgicos e assim. Ocorre que numa dessas cirurgias, estou praticamente adiantando algo que pode acontecer, que pode ter acontecido. Num desses procedimentos médicos, o paciente precisou de alguma coisa extra, aquilo que o SUS pode patrocinar. E às vezes um mal entendido depois termina em denúncia às vezes maculando a imagem do médico que atende praticamente na região há anos e com uma conduta ilibada, né? É lamentável uma situação dessa. A condenação em primeira instância, cabe recurso ao Tribunal de Justiça ao Dr. Davi, que com certeza ele vai recorrer a isso, mas é bom lembrar que pode ter sido um desentendimento desse com a tabela SUS, né? E às vezes o procedimento do paciente foi além disso. Agora, isso mancha, né, a sua reputação política. No momento em que vem uma reeleição pela frente, daqui a 474 dias vai ter eleição. E o Thales Gabriel tem direito à reeleição. E, de repente, uma continuidade na dobradinha Thales-Davi, que deu certo até agora, pode estar maculada no processo eleitoral do ano que vem, né? Mas nós vamos aguardar, e lembrando que o Dr. Davi tem direito, se ele quiser usar das plataformas aqui do Atos, inclusive do jornal Atos, para poder se defender da sua versão. Nós estamos abertos a isso, porque acreditamos na sua postura, sem descredibilizar, é claro, os pacientes, as pessoas que recorrem à saúde. Lamentavelmente, isso é um filme repetido em muitos lugares, só que deu uma denúncia dessa monta em cima desse médico. A gente segue, então, acompanhando a situação do vice-prefeito de Cruzeiro. E agora, em Pindamonhangaba, Éder, o prefeito Israel Domingues, do PR, inaugurou na última quinta-feira a primeira unidade do Centro Dia do Idoso na cidade. Além dos cuidados e alimentação, o local também oferece atividades, né, de lazer para os moradores acima de 60 anos, que pode atender tanto os idosos que vivem sozinhos, como também os idosos que vivem, de repente, com os filhos, mas que por trabalharem durante o dia não tem como cuidar dos pais. A construção desse prédio, que está localizado na Vila Rica, contou com investimento estadual de 500 mil reais e uma contrapartida municipal de 302 mil reais. Então, uma obra perto de 1 milhão, um novo formato de centro de atendimento ao idoso. Hoje em dia está na moda isso, e o prefeito Israel Domingues teve esse insight de fazer o primeiro, quer dizer que vem outros, né? Se é o primeiro, é que vem o segundo, vem o terceiro, e hoje o que vale às vezes para atendimento ao idoso não é um lugar confinado, como se fosse aquele tradicional asilo, né? A casa de repouso.
Na verdade, é um local onde os idosos passam o dia. Então, são muitos nessas condições, né? Em Cruzeiro, por exemplo, nós temos uma semelhante. É claro que é de iniciativa privada, mas é também muito interessante. E em Pinda tem o seu primeiro, praticamente municipalizado. Sim. Eu não sei as atribuições de como que faz para poder o idoso se inserir, mas existe um mercado promissor para isso. E um atendimento, já que a população está vivendo mais, né? Sim. Isso é uma boa notícia, né? Para quem está Isso é muito bom, chegando, né? Sim. Está vivendo mais. Então, é uma tendência que deve aí ser repetida em muitas cidades e em várias unidades, já que essa é a nova palavra de ordem para agregar os idosos. Sim, a gente fica na guarda, mas então, muito legal essa iniciativa do prefeito Israel Domingues de Pindamonhangaba. E agora em Guaratinguetá, Éder, a chapa 2, que foi derrotada nas últimas eleições que definiram a reeleição de José Eduardo Aires, né, como presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá, entrou com uma ação na Justiça para suspender o pleito realizado em maio. O departamento jurídico do sindicato está analisando ainda a denúncia e, caso o pedido de cancelamento seja acatado, será realizado um novo processo eleitoral para definir qual chapa fica à frente do sindicato nos próximos 4 anos. É bom entender que o jurídico do sindicato pode analisar de frente para trás, de trás para frente. O que vai determinar é a justiça. E tudo indica que isso aí vai se dar em novas eleições, porque essa ocorrida foi seguido num clima tenso de violência, de agressões, de denúncias e boletins de ocorrência na polícia, de maneira que uma das chapas, a chapa 2 concorrente, ela até desistiu de participar, dado a brutalidade em que foi o tom dessas últimas eleições do Sindicato Municipal, dos servidores municipais. Não é de hoje que eleição desse tipo de sindicato termina nessas bagunças, né? Agora vamos ver o que a justiça determina e no apurar dos fatos para que de repente possa se ter aí uma nova eleição, mas o pedido de ordem seria um policiamento muito grande em cima ou um modelo de votação, já que nesse formato antigo as urnas passeiam pelos ambientes administrativos para colher o voto dos servidores. Eu acredito que deveria ser um meio expediente, por exemplo, uma opinião, né? É nosso pensamento. Ter um meio expediente ou liberar em partes para que as urnas permanecessem no local e o eleitor, como sempre, vai ao local da urna, né? Agora, a urna visitar dá margens à dúvida, à suspeita, assumir urna por meio do caminho, a substituir. Nós não estamos querendo acusar nada, mas dá margem a isso. Infelizmente, né? Então a gente fica aguardando aí. Provavelmente, então, a seu ver, tenha novas eleições para o sindicato, né? Eu acredito que vai ter sim, da maneira como essa terminou. Exatamente. Ficamos por aqui. Essas e outras notícias você encontra no nosso portal jornalatos.net e nos acompanhe também nas nossas redes sociais.